Pastor Renato vai estar entregando nosso querido irmão Silvio nas mãos do Senhor, que vai estar trazendo a mensagem nesta noite para os nossos corações. Glória a Jesus. Quem está sentindo a glória de Deus nesta noite? Aleluia. Receba a paz do Senhor Jesus Cristo. Glorioso Deus, Pai querido e santo. Nesta noite queremos, Senhor, te agradecer, porque podemos sentir, Pai, a tua presença. E neste momento, Pai, eu quero pedir que o Senhor possa, Pai, continuar, Pai, usando, Pai, o teu servo na ministração da tua palavra. Senhor, enche, Senhor, com teu Espírito Santo. Pai, manifesta, Pai, a tua glória sobre a tua casa. É o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que culto abençoado, irmão. Que louvor abençoado da parte de Deus ao nosso coração nessa noite de hoje. Glória a Deus. Eu quero pedir para a igreja abrir comigo a tua Bíblia. Glórias a Deus. No livro de Mateus, capítulo 8. Oh, glória. Agradeço a Deus por esse convite abençoado, ao nosso irmão pastor Emanuel, que me fizeram o convite para ministrar a palavra de Deus. Glórias a Deus. Deus abençoe. Está comigo a minha esposa, minha filha, acompanhando esse culto, presente nesse recinto. Glórias a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar contigo nessa palavra. Glória a Deus. O livro de Mateus, capítulo 8, quem achou, diga amém. Glória a Deus. Sem perca de tempo, vamos para a leitura bíblica. Diz assim a palavra do Senhor: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que vinha um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Glórias a Deus. Até aqui, a leitura bíblica da palavra de Deus. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler vai tratar de uma história verídica, a cura de um leproso. Louvado seja o Cordeiro de Deus. O interessante é que dentro desse texto bíblico, a Bíblia vai narrar faticamente sobre um leproso que estava subindo ao monte para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Bem verdade é que dentro do texto bíblico, nós vamos ver no Antigo Testamento e no Novo Testamento que um leproso, ele não poderia estar no meio da sociedade. O leproso, ele tinha que ficar no leprosário, tinha que ficar separado das demais pessoas que não tinham doença. No livro mesmo de Levítico, capítulo 13, vai narrar um pouco a história sobre como era tratado um leproso pelo um sacerdote. Em 7 dias ele era examinado para saber se ele podia viver no meio da sociedade. E o interessante é que esse leproso que estou falando aqui, que nós lemos dentro do texto bíblico, ele não se encontrava dentro de um leprosário. A Bíblia diz claramente que o leproso, ele ouviu a pregação, ele ouviu um barulho de alvoroço, um barulho do culto em cima do monte. O interessante é que esse leproso, ele estava no pé do monte quando ele ouviu a pregação do Senhor Jesus Cristo. Interessante que quando Jesus estava descendo do monte, Jesus Cristo, ele estava acompanhado por uma grande multidão acompanhava o Senhor Jesus Cristo descendo do monte, e o vento foi a favor daquele leproso ouvir a mensagem, ouvir um barulho da multidão que estava acompanhando Jesus. E o interessante é que quando eu leio esse texto bíblico, a Bíblia fala que quando o leproso ouviu o alvoroço, ouviu a pregação de Jesus Cristo, ouviu a multidão clamando: Jesus, eu quero cura, Jesus, eu quero milagre, Jesus, faz uma obra na minha vida. Ora, aonde Jesus está,
A Bíblia fala que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Fabinho, aonde Jesus está, a multidão o apertava, a multidão estava acompanhando Jesus Cristo. Ora, então é quase impossível alguém não ouvir a mensagem da cruz, não ouvir a mensagem de Jesus Cristo. E quando Jesus estava pregando, aquilo trouxe uma grande curiosidade na vida daquele leproso. Veja bem, alguém que tem lepra sabe que não tem uma vida duradoura, ele sabe que pode morrer, não tem uma vida longa, ele sabe que quem tem lepra tem uma vida instável. A Bíblia fala que um leproso, ele começa a vir com os braços, as pele branca, as peles começam a cair, começa a desanimar, e alguém que tem lepra, essa pessoa que tem lepra não é uma pessoa feliz, é uma pessoa de cabeça baixa, é uma pessoa, sabe, que não tem esperança, porque tem lepra. E ao ouvido de todos, quando alguém sabe que alguém tem lepra, a pessoa fala: sai de perto dele, não fica perto desse leproso, essa lepra vai te contaminar, esse leproso tem que ficar separado da sociedade, esse leproso tem que ficar separado da multidão. Coloca o leproso num leprosário. A Bíblia não fala como esse leproso estava no pé do monte, mas interessante que o leproso, quando ouviu a mensagem, a história dele começou a mudar, porque quem tem lepra quer se isolar, quem tem lepra quer ficar separado esperando a morte vir. Mas o que me chamou a atenção dentro do texto bíblico, que quando o leproso ouviu a mensagem da cruz, trouxe uma esperança no seu coração e disse: eu vou ouvir a mensagem de Cristo, eu vou subir naquele monte, porque talvez a palavra de Deus pode trazer cura na minha vida. Está pegando a mensagem? Sabe que Deus, ele está falando que ainda há esperança para você. Alguém pode estar apontando o dedo e falando: para você não tem jeito, para você não tem solução, fica separado da multidão, não chega perto dele, não chega perto dela. Mas eu tenho uma palavra de Deus para falar para você: ainda há esperança, porque enquanto eu ver a mensagem da cruz, Deus, ele vai operar. Oh, aleluia! Quando aquele leproso ouviu a mensagem de Jesus Cristo, sendo pregado daquele monte, ele subiu ao pé do monte para se encontrar com Jesus Cristo. Ora, a lepra deixa a pessoa debilitada, a lepra deixa a pessoa limitada, a lepra deixa a pessoa com sentimento de desprezo, de desgosto. Mas o que trouxe a esperança na vida daquele leproso foi a presença de Jesus Cristo. Sabe que Deus está falando nessa noite de hoje? Eu não sei qual é a lepra, qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, eu não quero saber, mas o que eu tenho para te falar é: enquanto Jesus estiver na casa, a esperança; enquanto Jesus estiver no recinto, a cura na sua vida. Oh, aleluia! O leproso disse: eu vou subir no monte, eu vou tentar mais uma vez, eu vou ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Aquele leproso não perdeu a oportunidade, varões, aquele leproso não perdeu a oportunidade. Eu imagino o leproso pensando: se eu ficar aqui, eu vou morrer, eu não estou na comunidade dos leprosários, se eu ficar parado, eu vou morrer, mas eu vou subir no monte, pastor, eu vou ouvir a mensagem de Jesus Cristo, porque a esperança para mim. Oh, aleluia! A mensagem de Cristo é viva, a mensagem de Cristo opera maravilha no meio da igreja. O que me chamou a atenção, senhoras e senhores, nesse texto bíblico, foi, aleluia, a persistência daquele leproso, foi a fé daquele leproso, a fé do leproso de ouvir a palavra de Deus, foi maior, aleluia, desânimo que ele poderia colocar no coração por causa da sua lepra. A fé daquele leproso foi maior do que a enfermidade que estava na sua vida. A fé daquele leproso foi maior do que o pensamento de se isolar no leproso, em ouvir a palavra de Deus. Aquele leproso abraçou a oportunidade e disse: aonde tem um barulho de culto, eu vou lá, eu vou subir no culto, eu vou subir no monte, talvez seja o meu último culto, mas eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar,
eu vou ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Talvez é a minha última oportunidade de ouvir a Cristo. Eu vou lá ouvir a palavra de Cristo. Eu vou subir naquele monte. Mas o que me chama a atenção, que naquela época alguém que tinha lepra, quando era pego no meio da sociedade, poderia ser morto, apedrejado, mas o leproso não quis saber das consequências que ele iria receber. O foco do leproso era Jesus Cristo. Sabe o que Deus está falando? Eu não sei a lepra que está tirando o seu foco de Cristo. Estou com dodói, não vou para o culto. Estou com dor de cabeça, não vou para o culto. Estou passando dificuldade, não vou para o culto. Faça como aquele leproso: estou passando um problema, dificuldade, mas eu vou adorar. Eu vou subir naquele monte para adorar. Quando o crente ele tem um objetivo, ele passa por cima das adversidades. Quando o crente tem um objetivo, ele passa por cima dos problemas e fala: o meu foco é Cristo, o meu foco é Cristo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quando aquele leproso ouviu a mensagem em cima do monte, ele disse: eu vou subir ao encontro de Cristo. Eu não sei as consequências que eu vou receber, se eu vou ser apedrejado ou não. Eu vou subir naquele monte. O leproso ele toma uma atitude, começa a subir naquele monte devagarzinho, por causa da enfermidade que tinha, mas ele subiu no monte para ver Jesus Cristo. Ele foi perseverante. O seu problema não limitou ele da fé em Cristo. O seu problema não colocou dificuldade para ir em encontro a Jesus Cristo. Sabe que Deus está falando? O seu problema, a sua dificuldade não pode ser obstáculo para ir a encontro do Senhor Jesus Cristo. E quem se esforça na presença dele tem o resultado. Sabe que Deus está falando: ei filha, persevera na minha presença. Ei varão, persevera na minha presença. Não para não, as dificuldades vão vir, vão olhar para você, vão querer atravessar de lado, vai chamar de leproso, mas não para não, continua buscando a Cristo, porque eu vejo pelos olhos da fé, você se achegando até Ele, e Deus estendendo a mão e fazendo milagre. O que me chamou a atenção naquele leproso foi, aleluia, a fé dele. O que me chamou a atenção daquele leproso, ele não, aleluia, ligou para a opinião alheia, ele não ligou para as palavras que poderiam atingir no seu coração. Quando o crente, ele tem um foco que é Jesus Cristo, pode vir pedrada de todos os lados. Quando o crente tem um foco que é Jesus Cristo, pode ouvir palavra de baixo astral. Quando o crente tem um foco que é Jesus Cristo, pode apontar o dedo, mas o foco dele é Cristo. E quando ele vai de encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele não vai em vão. Sabe que Deus está falando? A sua caminhada até aqui não é em vão, a sua pousada nesse templo não é em vão, o seu esforço para com Deus não é em vão. Há uma recompensa para você, há uma recompensa para a igreja, há uma recompensa para um povo que adora o Deus vivo, há uma recompensa para aquele que tem foco, o alvo como Jesus Cristo. E Deus está falando: continua na marcha, continua no foco, porque eu vou operar maravilha. Se você acredita, levanta a mão e dá glória a Deus. Essa geração não é uma geração de mimimi, que ouve palavra e fala: vou parar, vou desistir, o irmão não me levantou como obreiro, a irmã não me saudou com a paz do Senhor. Não, o foco é Jesus, o foco é Cristo, o foco é Ele. É a Bíblia, não é história de carochinha, é a palavra de Deus. O leproso teve um objetivo, e esse objetivo foi, aleluia, suficiente para ele receber o milagre. E qual foi o objetivo, pregador? Foi ir até Jesus Cristo. Ele poderia morrer apedrejado pela lei judaica, mas ele foi até Jesus Cristo. Ele poderia ser morto pelo caminho, pela enfermidade, mas ele foi até Jesus Cristo.
Cristo, nada parou aquele leproso. Se nada parou aquele leproso, irmão, esse seu problema que você passa não chega aos pés do leproso. Você vai se posicionar como crente guerreiro e vai falar: o meu foco é Cristo, o meu foco é Deus, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou continuar, porque eu sei o que Deus tem na minha vida, e eu não sei qual é a lepra, a dificuldade, mas Deus está falando: se você perseverar na minha presença e me adorar, eu vou fazer milagre. Quem acredita, levanta a mão. Alabaracamandaia semendaia. Oh, etsemeno camandaia sé. Aquele leproso, o varão poderia usar de barganha. Ele poderia barganhar com Deus: Deus, eu me esforcei para chegar aqui, agora eu quero o meu milagre. É aquele tipo de crente que só vem para o culto, recebe a bênção e não aparece mais. É igual aquele tipo de crente, quando recebe o que quer, já não agradece mais. É aquele tipo de crente: eu orei, eu busquei, agora eu quero. Mas Deus fala: não é pelo que você faz, é pela minha misericórdia. Não é pelo que você é pelo que eu fiz por você na cruz do Calvário, crente. Nós não devemos ser justificados pelo que nós fazemos, mas pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Se nós estamos aqui, senhoras e senhores, é por causa da misericórdia de Deus. Quem acredita nisso, levanta a mão, deixa eu ver. Tem um grupo de crentes aí que já está glorificando a Deus. Pega, Deus vai derramar uma unção na tua vida. Oh, ele mandará camandaia. Quando aquele leproso chega até Jesus Cristo, observa o texto: e eis que vem um leproso e o adorou. Isso mostra a característica de um verdadeiro adorador, pastor. Ele não vai no culto para pedir o que quer. Quando ele está na dificuldade e vai para a igreja, primeiro é para adorar. Quando o crente adora, aí o papai dá. Por quê? No livro de Mateus 6,33, primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem como, pastor, pular essa etapa. Não tem como pular essa, aleluia, essa sequência. Se não adorar, não tem vitória. Se não buscar, não tem bênção. Mas Deus não está com dozinha de você. Ah, o meu filho está enfermo, a minha filha precisa de vitória, esse varãozinho precisa de uma bênção. Deus não olha pelo que você precisa, Deus olha a essência de adorador. Quando você adora a Deus fala: agora eu vou fazer na sua vida, porque é consequência. Primeiro ele adorou, depois Deus fez. Primeiro o crente adora, depois Deus dá. Quando o leproso chegou até Jesus Cristo, pastor Moisés, ele adorou. Imagina um leproso perto de morrer. Leproso, pela lei judaica, ele tinha que ser examinado 7 vezes e ficar no leprosário. Imagine, alguém em fase terminal praticamente. Qual que é a consequência? É chegar a Jesus Cristo: Jesus, me cura antes que eu vou morrer. Jesus, me cura, faz um milagre na minha vida, porque eu preciso. É óbvio que a necessidade, ele traz o socorro, ele traz aquela palavra de desespero, de logo querer a cura, de logo querer a bênção, de logo querer aquilo que necessita. Mas nós temos que aprender dentro da Bíblia. Primeiro nós devemos adorar, como aquele leproso fez. Aquele leproso adorou, se ajoelhou diante de Deus. Primeiro ele adorou. Quando Jesus, ele olha um crente adorador, quando Jesus Cristo, ele olha um crente que adora. Deixa eu ver se tem adorador. Levanta a mão, tem adorador aí? Tem adorador aqui? Tem adorador, adora a Deus. Glorifica o nome dele aí, crente. Quando Jesus Cristo, ele viu aquele leproso primeiro e adorando, eu imagino Jesus pensando: ele poderia logo pedir a bênção, ele poderia logo pedir o milagre, ele poderia logo se justificando pelo estado que ele está, mas ele me adorou. Primeiro ele me adorou, ele me buscou, ele reconheceu que eu sou Deus. Aí sabe o que acontece? Aí Jesus vai falar: agora pede o que você quer que eu te farei. O que quer que eu te faça?
Sabe por que isso aconteceu? Porque ele soube pedir. O crente, quando sabe pedir para Deus, irmão, Deus vai ouvir. O crente vai ouvir da boca de Deus. Agora, quem quer fazer o milagre na sua vida, sou eu. Não tem como escapar, aleluia, dessa sequência. O crente vai para adorar. Depois que ele adora, reconhece que Deus é Deus, aí Deus faz. A Bíblia tem que se cumprir, é palavra de Deus. Deus não volta atrás da sua palavra. Quando aquele leproso adorou, Jesus disse: agora quem quer fazer o milagre sou eu. Quando Deus fala que quer fazer, irmão, não tem diabo, não tem capeta, não tem nada para impedir o milagre na sua vida. Ei, não adianta vir com barganha. Ou Deus dá, ou eu desvio. Ou Deus me levanta nessa igreja, eu vou para outra, Deus vai me levantar lá porque eu sou ungido. Ou Deus faz um milagre na minha vida, ou eu vou sair do ministério. Eu tenho mais qualidade que o irmão, tinha que ser levantado. Se eu não for levantado, eu vou sair e vou em outro lugar por causa da oportunidade. Não é assim que funciona. As coisas de Deus se funcionam no mundo espiritual. O crente adora, ele a busca. O foco tem que ser Deus, Jesus, a Bíblia, a palavra, e consequentemente Deus vai operar na sua vida. E eu vou além. Deus vai fazer como fez com o leproso e vai falar: agora quem quer fazer sou eu. Deus vai fazer milagre na vida de crente aqui. Deus vai fazer milagre na vida de crente nessa noite de hoje, porque Deus sabe do teu esforço, Deus sabe das suas lágrimas, aleluia. Deus sabe, aleluia, do seu coração. Deus sabe que você está plantando, você regará, aleluia, os seus molhos com alegria no Senhor. Deus, Ele está falando: você está se esforçando para buscar minha presença, minha graça, eu vou fazer milagre na sua vida. Deus vai falar para crente aqui: agora quem vai fazer milagre na sua vida sou eu. Sou eu, diz o Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para falar para você. Eu tenho algo profético para falar para a sua vida. Você está me buscando, está me servindo, está se esforçando na minha presença, está fiel, leal à minha presença, fiel, leal a mim. Eu vou fazer milagre na sua vida, eu vou fazer coisas grandes na sua vida. É no meu tempo, diz o Senhor. Além do leproso se encontrar com Jesus Cristo, ele adorou. Aí Jesus disse: agora quem quer fazer o milagre sou eu. Eu vou fazer milagre na sua vida, disse Jesus para aquele leproso. E a Bíblia fala claramente: e Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Aleluia, aleluia. Olha que interessante, aleluia. Se quiseres, pode me tornar limpo. Olha só o versículo 2: e eis que veio o leproso e o adorou, dizendo: se quiser, pode me tornar limpo. Por que aquele leproso disse: se quiser, pode me tornar limpo? Porque o poder pertence a Deus. Deus é soberano, Deus é tremendo. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser salvar, Ele salva. Ele tem todo o poder. É por isso que tem crente que desanima muito, pede, não recebe e quer sair da presença de Deus. Deus às vezes não dá para você porque não quer ver a sua alma perdida. Deus, Ele vai dar para você quando você estiver preparado. Ah, mas pregador, por que o leproso estava preparado para receber? Porque ele se mostrou primeiramente adorador. O foco dele não era a sua cura, o foco dele de início não era somente a sua cura. Quando ele viu Jesus, ele adorou. Aí Deus olhou do céu e fala: esse está preparado. Ele primeiro buscou a mim, ele não buscou suas bênçãos materiais, ele não buscou as bênçãos terrenas, ele primeiro me adorou. O foco dele foi eu. Agora, leproso, eu vou fazer milagre na sua vida. Porque quando o crente ele vai para buscar suas bênçãos materiais, quando o crente vai buscar só aquilo que ele quer, Deus olha do céu, pode ver no coração do homem que ele não está preparado para receber, vai ficar de molho. Tem crente que pede e não recebe, porque às vezes pede mal ao Senhor, mas Deus, Ele está falando: esse é o segredo para receber vitória. E qual é, aleluia, esse segredo? Mateus 6,33: primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
acrescentada. Aquele leproso levou o pé da letra, aleluia, esse versículo. Primeiro ele adorou, mas como assim? O leproso, ele poderia morrer, a enfermidade dele era para a morte, ele poderia morrer, ele não barganhou com Deus, ele não colocou Deus num paredão, ou Deus dá, ou eu desvio, ou eu paro, não. O foco dele foi Cristo, ele adorou o Senhor, ele buscou a Deus, o foco dele foi Deus. Aí Deus disse: eu vou fazer milagre na sua vida, aleluia. Aí Deus disse aqui: vai, além, não mostra a ninguém, mas se apresenta, aleluia, a oferta que Moisés determinou. Sabe que Deus está falando? A sua lepra, é impossível você tocar em uma coisa que é santa para o Senhor, não tem como o leproso tocar naquilo que é santo, ainda mais uma oferta perante Deus. Você vai testemunhar com a sua vida, você vai testemunhar com o seu corpo, ou seja, a sua vida prega, o seu caráter prega, o seu modo de andar, de falar prega. Às vezes o nosso caráter, o nosso jeito de andar, de falar, nossa conduta vale mais do que palavra, porque tem 3 olhos nos observando, homem, aleluia, Deus e o diabo. E Deus disse assim para ele: apresenta a oferta que Moisés determinou, ou seja, o que eu fizer na sua vida, você vai dar testemunho. Mas por que Deus falou isso? Olha que interessante, porque Deus, ele quer o nome dele, Deus quer que o nome dele seja glorificado. Deus falou para aquele leproso: vai e apresenta a oferta que Moisés determinou, ou seja, você vai ser curado e a sua vida vai virar um testemunho. Sabe aqueles religiosos que te examinavam, que queriam colocar você no leprosário? Você vai até ele e oferecer a oferta, ou seja, a sua vida vai ser um testemunho. Sabe por quê, irmão? Deus gosta muito de fazer milagre na vida do crente, porque Deus quer glorificar o nome dele na sua vida. Deus pega, aleluia, aquele crente que se sente derrotado, cabisbaixo, que olham para você e não dão nada por você. Deus faz milagre na sua vida e fala: testemunho o que eu fizer na sua vida, conte o testemunho que eu fizer na sua vida. Mas tem momento que você não vai precisar abrir a sua boca, o que Deus vai fazer na sua vida vai virar um testemunho. Vai olhar para você: olha, mas não era leproso, mas não estava prestes a morrer, a pele dele não estava caindo, porque a estação nesse momento, imagina um leproso falando: Jesus me curou, eu perseverei, eu adorei a Deus, eu busquei ao Senhor e Deus fez o milagre. Oh glória, eita glória, amém, irmão? Quero respeitar o horário. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Fica com essa mensagem para a glória de Deus. Agradeço a oportunidade, amém. Quem tem ouvidos, a receita foi dada. Irmãos, se faz presente em nosso meio, acabou passando aqui por mim, Gabriel e Gabriela, eles são marido e mulher, é isso? Que coincidência. Como vamos dizer para esse casal, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eles são da igreja Nova Geração. Aqui também tem uma nova geração que adora ao Senhor. Seja muito bem-vindo em nosso meio, tá bom? Só justificando aqui, irmãos, a ausência do pastor Wally, ele não está bem de saúde, tá? Ele nos comunicou, por isso que ele não se faz presente em nosso meio. Terminando o culto, por favor, todo o grupo permaneça aí no lugar. Pastor Natanael, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, tá bom? Alguém que ouviu a mensagem nessa noite, tem alguém que não é crente nessa noite aqui, que não é evangélico ainda? Tem alguém? Nosso meio? Não, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Natanael, oportunidade de estar com o senhor. Glórias a Deus. Meus amados, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós vamos aqui trazer os avisos. Eu quero lembrar aos irmãos que amanhã nós temos aqui um dia com Deus, das 9 horas da manhã até às 16 horas. É isso, né, irmã Miriam? Das 9 às 16. Então, vem amanhã, irmãos. É um trabalho que começa amanhã, tem o consagração das 7, mas você já emenda direto e vai até às 16 com o dia com Deus. Quem não conseguir no período da manhã, vem no período da tarde. Haverá sempre alguém aqui de joelhos dobrados, buscando ao Senhor, adorando a Deus, e vai ser muito bom, das 9 até às 16 horas. Também nós teremos amanhã o congresso unificado lá na Curuçá 2, a abertura do trabalho. Então à noite os irmãos aqui da sede
que não têm compromisso, as nossas irmãs, nós estaremos ali na Curuçá 2 na abertura deste trabalho. E aqui haverá um ensaio com o coral. Sexta-feira nós teremos aqui o nosso culto de ensino, nosso pastor estará ministrando sobre as nossas vidas e a participação aqui também do grupo da Curuçá 2. Sábado pela manhã nós temos aulas de música aqui às 9 horas e também haverá o congresso lá na congregação da Curuçá 2, que é a continuidade do trabalho. Domingo nós teremos EBD aqui e no Belém nós teremos o batismo. Então aqueles irmãos que já fizeram a ficha para o batismo, estejam lá no domingo pela manhã, principalmente os diáconos juntamente com o Moisés, está tudo certo, né? Para sair daqui às 6 da manhã, é isso? Em direção ao Belém para fazer aquele trabalho. E quem for ficar, nós temos às 9 horas aqui a Escola Bíblica Dominical. Às 16 horas nós seguimos com um trabalho aqui com a nossa orquestra, um ensaio, e às 18 horas nós estaremos aqui reunidos para um grande culto em adoração a Deus. Amém? São esses os avisos. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos colocar de pé, nós vamos agradecer a Deus, louvando a Ele por essa palavra, por estar presente mais uma vez na sua casa e ter essa oportunidade de adorar a Ele. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, nós queremos ser grato a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, pelo privilégio, Senhor, que cada um de nós tivemos aqui e passar esse período na Tua presença, adorando a Ti, Senhor, e engrandecendo e bendizendo o Teu santo nome. Te louvamos pela vida dos Teus filhos que aqui estão e também aqueles que estão acompanhando pela live. Pai, continue abençoando, dando graça, dando força, guardando, Senhor, a cada um de nós. Agora pedimos a Ti que o Senhor possa dispensar a cada um de nós em paz aos nossos lares. Guarda-nos, Senhor, nos dê um retorno em paz e em segurança. Também uma noite abençoada na Tua presença. Pai, também queremos Te louvar por esta palavra. Continue falando fortemente em cada coração. Queremos Te louvar também pela vida dos Teus filhos, grupo dos varões, por toda a igreja. Também apresentar o nosso pastor, a nossa irmã Mídia. Continue abençoando os Teus filhos, dando graça, dando força, dando saúde. Pai, continue conosco, em tudo nós Te pedimos, Senhor, e também Te agradecemos, no santo e precioso nome de Jesus, amém. Estenda, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre. Todos digam amém.